Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Episódio novo, pessoa incrível, história incrível. Eu vim até Jundiaí para gravar com ele, porque eu queria já há um bom tempo falar sobre meio ambiente com ele, sobre urbanismo. Hoje comigo aqui eu tenho o senhor Jaderson Espina, da Espina Projetos. Ele tem uma história incrível, vou deixar ele contar o currículo dele aqui, secretário de meio ambiente de várias cidades, um profissional especialista, um arquiteto especialista em urbanismo, e ele vai contar a trajetória dele para mim aqui nesse momento com você. Vai no YouTube, no canal do Rômulo Contígio, dá seu like, faz a inscrição, toca o sininho. Eu vou sempre falar isso porque é extremamente necessário. Muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vindo ao Mask TV. Jaderson Espina, muito obrigado por você topar essa empreitada, essa conversa comigo hoje. Eu que agradeço, Romulo. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue contribuir para o seu podcast. Você contribui muito porque, na verdade, a sua história, você viu que eu nem falei nada, você foi secretário de Meio Ambiente, Jundiaí, Vinhedo, outras cidades, é diretor da Espina Projetos na parte de empreendimentos imobiliários, na questão de urbanista, na questão de arquitetura. E eu acho que é um tema tão atual, tão necessário da gente discutir. E a tua história, a tua trajetória também, Jaderson, eu queria realmente... fazia tempo que eu estava te procurando aqui para falar, porque você realmente teve movimentos importantíssimos dentro dessas cidades. A sua participação, a sua inteligência, a sua capacidade técnica fez muitas mudanças. E essa experiência ela é importante para quem nos assiste. Eu sempre falo que o Mask TV, a letrinha fala meio ambiente, segurança, saúde e qualidade, mas é um podcast de pessoas. É um podcast que eu gosto de trazer informações, inspirações, para que a gente possa olhar a tua história e falar, poxa, olha que coisa legal que o Jaderson está fazendo para o planeta. Eu também quero fazer isso. É esse o objetivo. Vamos lá. Vamos bater um papo. Eu sempre pergunto, isso é clássico, chegou aqui na Terra quando e por quê? Né? Nessa sua trajetória, você já sabe o que veio fazer aqui. Bom, primeiro eu cheguei a 67 anos já. Ontem. E eu sempre quis vencer obstáculos, né? Minha família é uma família, meus pais são semi-analfabetos, meu pai já partiu para outro estágio, minha mãezinha está com 91 anos, pouco lúcida, um pouco não. Mas eu comecei cedo a trabalhar, eu comecei com 12 anos a trabalhar. Eu tinha um tio que tinha uma confeitaria, que hoje é uma febre na cidade, mas antigamente não era, né? Nós fazíamos bolo, doces, salgados, e entregávamos esses doces, bolos e salgados. Eu comecei com 12 anos lá, ajudando na confeitaria. Depois eu fui vendedor dessa mesma empresa, trabalhei como vendedor de sonho na feira. Sonho, o doce, o sonho, a gente vendia na feira, vendia 200, 300 cada final de semana. E eu e meu irmão, né, nós vendíamos ali os sonhos. E com 17, 18 anos, comecei a procurar emprego em algum local, porque o exército impedia, não sei se hoje ainda é impeditivo, né? E a gente começar a trabalhar com 17, 18 anos, nenhuma empresa queria. É verdade. Né? Então, e meu pai era um caminhoneiro, um motorista de caminhão. Tinha 3 empregos. Tinha um na Cífico, de motorista de ambulância de noite, caminhoneiro e açougueiro. Então, todos nós somos batalhadores, né? Meu irmão foi estudar engenharia civil em Piracicaba e eu não consegui emprego e tal, e até que o meu professor da escola técnica, que eu estudava a escola técnica no Divino Salvador, viu que eu tinha um jeito lá de desenho e tal, e o professor Oswaldo Pissolato, que é muito meu amigo, daqui de Jundiaí também, professor da PUC, falou, bom, vamos trabalhar lá comigo, né? Eu falei, professor, eu vou, mas eu tô com 17 anos, tenho um quartel, não, eu te ensino, vamos lá, a gente vai dar um jeito e tal. Bom, comecei como desenhista copista, desenhista projetista, e assim foi, até que ele tinha uma sociedade com Miguel Peliciari, outro grande profissional da cidade, engenheiro civil. Eles deslancharam a sociedade e falaram assim, olha, o escritório de desenho vai ficar para você. Arruma um local, você vai desenhar para nós dois. E aí eu montei meu primeiro escritório junto com meu colega
também hoje arquiteto, o Edivaldo, e fomos fazer um escritório de desenho ali. E desenhamos para os dois profissionais. Passou essa questão do Exército, eu consegui me livrar. Não sei se hoje eu gostaria, hoje eu acho que até queria ter servido, para ter um pouquinho mais de experiência também. Pelo menos a disciplina. Né? Mas enfim, passei por isso e fui fazer vestibular e trabalhando isso, jamais conseguiria uma faculdade pública, né? Fiz em Mogi, fiz em Santos, fiz em vários, Bauru, viajei o Brasil fazendo vestibular, Brasília, e fui para o Rio de Janeiro. E lá eu consegui entrar numa faculdade do Rio de Janeiro. Fiquei lá um ano, mas esses dois profissionais que ainda eu servia, que era o Oswaldo e o Miguel, davam serviços para me fazer. Então eu ia, cada 15 dias eu voltava com os desenhos debaixo do braço, porque não tinha computador, era tudo na mão. Não tinha internet, AutoCAD, era tudo AutoJaderson na na régua, no esquadro, no compasso, no tecnígrafo, enfim. Vinha para cá cada 15 dias, nos reuníamos com eles corrigiam, eu tinha um escritorinho na casa da minha mãe, eu consertava ali o que tinha que ser consertado, devolvia para eles, saía daqui e voltava com novos projetos. Enfim, foi assim um ano e pouco, até que um deles falou, viu, vou trazer você para São Paulo, meu primo, não sei quem, é da faculdade de Mogi. Eu falei, não tenho dinheiro para pagar a faculdade de Mogi. Não, nós vamos dar um jeito, não vamos dar um jeito. Me conseguiram colocar dentro da faculdade e eu fui contratado como professor assistente. Então, por conta dos desenhos, por conta da prática, na aula de planejamento, eu era auxiliar do professor de planejamento. Ariosto Galo até, viu? Sobrenome famoso. Enfim, os professores me adotaram ali e eu consegui vencer a parte da faculdade, me formei em Mogi das Cruzes, na faculdade de Brás Cubas, e comecei minha profissão antes da formação, porque eu vinha já fazendo projetos. E um colega lá da faculdade, que também era aqui de Jundiaí, o Rani Acad, tinha uma empresa construtora, junto com outros sócios, a Fortazo. E eu fui fazer o primeiro projeto da Fortazo. Me pediram para fazer um desafio. Olha, tem um prédio aqui no centro da cidade, a empresa dona do terreno é a São João de Turismo, eles querem fazer uma loja embaixo, onde o ônibus vai entrar, mas precisamos fazer os apartamentos em cima. Edifício Eldorado, na rua JJ. E aí foi o primeiro projeto. Só que ninguém me falou que tinha outros profissionais também fazendo o mesmo projeto. E um deles era, se não menos que o Ariosto Miller, um grandíssimo profissional, professor da USP, que era jundiaense. E eu falei, puxa vida, mas vocês me colocaram numa enrascada, colocaram eu do lado de um professor da USP, né, para fazer. Bom, enfim, eu ganhei o projeto. E eu participava com o Dr. Ariosto sobre a preservação do meio ambiente em Jundiaí. A gente estava tentando segurar a Ponte Torta, que os moradores do Vianello queriam derrubar. Para quem não conhece a Ponte Torta, ela está lá hoje, no governo Pedro Fava, por conta dessa ação que nós tivemos. Eu, Ariosto Mila, e outros profissionais da cidade que lutamos para que a Ponte Torta ficasse lá. Bom, aí o doutor Ariosto falou assim, Jaderson, eu fiquei sabendo que você está fazendo um projeto lá para Fortazo, né? Eu queria dar os parabéns para você e queria ver o seu projeto. Eu falei, o professor falou isso para mim, né? Eu estava acabando de receber o diploma, né? E fui lá, levei ele lá. Eu mesmo fazendo maquete, né? Estava no escritório fazendo maquete, ele elogiou e tal, não sei o que lá. Pena que logo depois o doutor Ariosto faleceu, né? Deixou um legado aqui para Jundiaí, muito maravilhoso. E eu segui essa trajetória. Até que no segundo projeto, a empresa Fortazo me falou, você não quer fazer uma parceria com a gente aqui? Vem trabalhar dentro da Fortazo, a gente monta uma equipe de projeto para você e você coordena essa equipe. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Então fizemos ali o Madani, na Vilares, que é o edifício, aquele primeiro elevador panorâmico de Jundiaí, e tínhamos Olinda, Yolanda, e fizemos um monte. Eu acabei ficando sócio deles na parte de incorporação.
E chegamos a épocas que fizemos 18 prédios em andamento em Jundiaí. Olha só. E a Fortaso contratou também, né, na época, alguns profissionais aqui de Jundiaí para ajudar a gente, porque a gente eu mais 2, 3 profissionais não davam conta. Bom, enfim, essa foi a minha trajetória inicial dentro da parte de projeto. Você sabia que desenhava bem? Nada, imagine, foi assim um acaso. E você conseguiu adquirir a habilidade necessária só no treino, na experiência do dia a dia? Só isso. É evidente que a gente já deve ter algum dom, né? Algum dom sobre isso, né? Mas eu consegui conciliar e aí fomos fazer alguns projetos para a prefeitura, porque nós somos contratados como construtora para construir o DAI de Jundiaí, que é um projeto bem interessante também, e acabamos indo para lá para construir o DAI. Fizemos o DAI e depois fizemos a reforma do bolão de Jundiaí. A primeira interferência grande dentro do bolão, mexemos na quadra, mexemos nisso. Na época, o prefeito era Miguel Haddad, a primeira gestão dele, e eu me inteirei muito com ele visitava bastante a obra e tal. E acabamos fazendo uma amizade muito grande, até que no fim da obra ele veio e perguntou: você não quer ir trabalhar comigo na prefeitura? Eu preciso fazer o projeto da reforma do centro. Isso em 99. Eu suspirei bem e falei: puxa vida, né? Sair da vida privada para a pública. Eu nunca tinha tido essa experiência. Ele falou: eu vou montar um escritório de projeto, uma assessoria de projeto dentro da prefeitura, e você vai trabalhar comigo lá. Eu falei: tá bom, então vamos lá, esse desafio. Fizemos a reforma do centro da cidade. Depois da reforma do centro da cidade, em 2000, fizemos toda a parte dos terminais rodoviários, que tem inclusive a rodoviária, projeto nosso. E aí, essa questão de projetos estava meio que já findada no governo do Miguel Haddad. Mas em 2014, quando tivemos as Olimpíadas aqui no Brasil, Jundiaí tinha pleiteado ser sede da canoagem e do remo, se não me engano. E eu fui visitar, para poder participar disso, a gente foi convidado para ir para a Alemanha, visitar os centros olímpicos e toda a questão das Olimpíadas passadas. E lá estive na Alemanha, vendo também por conta da mobilidade. A Alemanha tinha adotado um sistema de mobilidade para a Copa e para as Olimpíadas lá, que a gente queria trazer para o Brasil. Sempre foi uma referência para o mundo da Alemanha, né? Sempre. E a questão do meio ambiente também, né? A gente vai falar um pouco depois dessa questão do meio ambiente. Sempre foi mesmo. E aí conheci os estádios maravilhosos que tinham que tinham feito a Copa do Mundo, e também o Centro Olímpico de Munique. E ali a gente já viu que as Olimpíadas, depois que terminam as Olimpíadas, aquilo fica abandonado, como aconteceu na França, como aconteceu em outros países, em vários países, e aqui no Brasil também a mesma coisa. Infelizmente. Né? Bom, viemos com a carga para Jundiaí para ver se a gente conseguia manter a equipe. Acabamos perdendo por conta de infraestrutura. Jundiaí não tinha hotelaria suficiente para poder atender. Então acabamos perdendo isso. Mas trouxemos uma carga da mobilidade, que é quando a gente implantou o Situ em Jundiaí. Então veio o transporte único, que era um plano de governo do Miguel, e acabamos implantando todos os terminais, e eu tive a oportunidade de convidar alguns profissionais de Jundiaí também para participar de alguns terminais desses. O Rafael Carreiro, o Ivan Galego, a Cristina, enfim, até o Nivaldo Calegari. Né? Cada terminal que tinha, a gente fazia o esboço inicial e depois passava para esses profissionais para eles darem a cara deles aí, né? Alguns eu fiz, né? Tipo, o Terminal Hortolândia foi projeto meu, o Terminal Central foi projeto do Nivaldo, e a rodoviária é um projeto meu também. Então a gente contribuiu com isso para a cidade na questão da mobilidade. Aprendemos muito com questão, inclusive em Munique, por questão da mobilidade. Lá em 2012 que eu estive lá, os ônibus já eram todos com chips e todos eles tinham um sistema de locomoção
monitorado, Conectado, né? conectado. O ônibus saía e você ia no ponto de ônibus, sabia exatamente a hora e o minuto e o segundo que o ônibus ia chegar lá. Por quê? Porque já estavam todos eles interagindo com o sistema, e que não é diferente do que a gente tem hoje, o GPS e esses sistemas de mobilidade que a gente tem. Mas, enfim, essas foram as experiências bonitas que a gente trouxe para Jundiaí, fora a questão do planejamento e do meio ambiente, que é uma outra pegada que nós tivemos aí. Quando você anda por Jundiaí, né? Porque agora você disse tantas obras, tantas participações que você teve na construção, na arquitetura, de tantas questões aqui. Quando você anda, qual o sentimento que você tem quando você passa de ter realizado isso e disso ficar para sempre guardado na vida? Isso te traz uma alegria, te traz uma satisfação, um prazer por você ter participado disso? Sem dúvida, né? Não só na questão profissional nossa, assim, mas questão como cidadão jundiaense. Você fala assim, foi um cidadão jundiaense que fez isso para Jundiaí. Principalmente as obras públicas, né? Porque a gente teve uma participação muito grande. Evidente que o centro da cidade já precisa de outra reforma, já se vão 24 anos, Sim. né? Necessário se fazer mais alguma reforma, deve acontecer isso nos próximos governos. Mas aquela foi um impacto muito grande. Para trazer aquele projeto para Jundiaí, a gente visitou outras cidades que fizeram também um restauro no centro. Blumenau foi uma delas. Esse piso, que vem a ser o piso ecológico, é o piso entretravado, foi uma das primeiras cidades aqui do estado de São Paulo a implantar. Nós somos case de algumas empresas de bloquete, que a gente levou isso depois para outras cidades, como é o caso de Santana de Parnaíba também. Que usaram como referência. Que usaram como referência. A gente foi buscar também, Blumenau já tinha feito, ficou lindo, maravilhoso. E a conservação de lá é muito melhor que a nossa, eu acho que é por questão cultural. Então, você vai lá hoje, você vê ainda a cidade, e acho que lá foi, não me lembro, foi uns 3, 4 anos antes nosso. Mas a questão dos jardins que foram feitos nas esquinas e tal, lá hoje permanece até hoje você tem as flores nas calçadas, né? E aqui a gente perdeu isso. Então, qual a sensação? A sensação é muito boa, né? Você passar e falar assim, poxa vida, olha, deixei um legado aqui. Embora haja sempre críticas, né? A gente Não, sempre vai existir porque nós somos seres humanos imperfeitos. Sim. Agora, você, com essa tua capacidade, o que é interessante dentro da tua história, o teu propósito foi acontecendo em função daquilo que você estava fazendo. Não era aquele garoto, por exemplo, eu vou ser médico, eu vou ser arquiteto. Não. E assim, é muito interessante você abordar por esse ângulo, Jaderson, porque normalmente a pessoa tem uma aptidão e ela batalha para aquilo. Você aprendeu as coisas fazendo. E eu acho super interessante. Você não só aprendeu, como se apaixonou e se tornou uma referência. Porque você ganhou concorrências de um professor. Né? Teus projetos foram escolhidos porque não é por causa dos seus lindos olhos azuis. Na verdade, você tinha uma mão muito boa para desenhar e para fazer a coisa acontecer. Acho que tudo isso foi uma questão de estar no local certo, no dia certo, conversar com a pessoa certa, né? Então são coincidências ou não, né? Que a não vida, existem, né? Que não existem, que a vida não traz. O seu traçado é esse, você vai sair daqui de vendedor de sonho de feira para ser o secretário de planejamento lá em Jundiaí. Né? Eu tinha a opção de ser secretário de planejamento? Nunca tive, né? Mas foi a carreira foi te levando. Foi me levando e cheguei lá por conta, talvez, dos acessos dos amigos e também, creio que da capacidade de a gente poder fazer alguma coisa de melhor para Jundiaí. O que eu percebo, assim, quando você saiu da iniciativa privada e foi para o público, você encontrou um lugar que você também gostava? Você enfrentou muitas dificuldades dentro da questão pública de trabalho? Porque a gente tem muitas histórias, muitas crenças mirabolantes sobre o trabalho público. Mas e o prazer, e a vontade, e a realização? Você, nesse período que você foi secretário de Meio Ambiente, é no planejamento urbanístico, é no desenvolvimento de meio ambiente, tantas coisas que se faz para uma cidade.
como secretário, você se sentiu útil, feliz por estar ali? Olha, na verdade, assim, foi uma transição até que boa, porque eu fui muito bem recebido. Eu não tinha sala, né? O Miguel, quando criou o cargo de assessor especial de projetos, nós não tínhamos uma secretaria, não tinha um auxiliar, era eu e eu, né? Eu usava a sala do professor Júlio Lamarca, que era secretário de esportes, e a Florisa, que era secretária dele, me secretariava também. Então eu usava o ambiente do esporte, tive uma recepção muito grande por ele, pelo Júlio, que me acolheu dentro da secretaria dele. Falou, não, se eu vou deixar essa sala aqui para você, a Florisa está aqui, ela vai ser sua secretária. Bom, enfim, eu fui muito bem acolhido, né? Além daqui, você foi secretário de outras cidades Sim, também. sim, mas a experiência começou aqui em Jundiaí. As experiências fora de Jundiaí foram em São Paulo, primeiro, que eu fui diretor de obras da FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação. Todas as escolas do interior do estado de São Paulo, e São Paulo também, nós fizemos e implantamos projetos pioneiros também. Foi uma transição da nossa ida para a FDE, para que a gente deixou de construir no sistema construtivo convencional e passamos ao sistema pré-moldado. Foi a nossa ida para a FDE que possibilitou essa mudança, essa transformação. E também as reformas e os restauros dos colégios antigos, não só aqui em Jundiaí, São Paulo, mas no interior do estado de São Paulo. Fizemos Ribeirão Preto, fizemos Campinas, fizemos aqui em Jundiaí, o Conde Parnaíba, enfim, fizemos reformas e restauros interessantíssimos. Foi um momento muito legal na minha vida, muito. Aí você fala assim, e lá dentro? Você tive total aceitação. Foi uma equipe maravilhosa. Vani, que era a arquiteta de lá, me ajudou muito na época. Fizemos amigos, somos amigos até hoje. Aliás, todos os municípios que eu passei, eu existo ainda um grupo de amigos lá. Aí vim embora, voltei para Jundiaí, e aí eu fui secretário aqui, e depois perdemos a eleição aqui, quando você perde a eleição, e o prefeito de lá, na época, o Elvis, o César veio para Jundiaí falar assim, bom, já que vocês perderam a eleição aqui, eu quero levar algum secretário seu, falou para o Miguel. Ele falou, eu estou precisando fazer o plano diretor de Santana de Parnaíba, estou precisando fazer a reforma do centro, esse aqui é o Jaderson. Eu preciso fazer a questão financeira, esse aqui é o Clóvis. Enfim, a gente colocou alguns profissionais lá. E eu levei comigo 2 profissionais também bons para me ajudarem lá. Também tive uma recepção maravilhosa. Fizemos um trabalho bacana em Santana de Parnaíba. Para você ter ideia, nós chegamos em Santana de Parnaíba, o município não tem 35 quilômetros da Praça da Sé do centro de Santana de Parnaíba. Para quem não conhece Santana de Parnaíba, vá conhecer, porque o centro histórico é maravilhoso. É verdade, é bem turístico. É bem turístico. Tirando o cheiro do Rio Tietê. É verdade, está muito próximo. Está muito próximo, mas vai lá, tem uns bons restaurantes, o Centro Histórico de Santana de Parnaíba é maravilhoso. Nós chegamos lá com um índice de esgoto de 20% de esgoto coletado. Desses 20% do esgoto coletado, 10% era tratado. Há uma cidade a menos de 40 quilômetros do centro de São Paulo, gente. Nós não estamos falando no sertão do Cariri, aqui não existe saneamento. Não existia saneamento em Santana de Parnaíba. Os condomínios, grandes condomínios de Alphaville, que se fala tanto, né? 90% é em Santana de Parnaíba. Todos eles tinham um problema de saneamento, tinha mini estações de tratamento de esgoto, e depois essas estações eram terceirizadas, a Sabesp acabou acolhendo agora. Agora parece que está com índices melhores, a cidade conseguiu índices melhores, acho que está com 50 ou 50 e poucos por cento. Sim, teve uma Mas evolução. aí, ainda longe do ideal. Claro, ainda que é o que impacta na questão do meio ambiente. Né? O Rio Tietê é assim, por que o Rio Tietê é assim? E aí vem de novo aquela questão da Europa. Não tem lá a área de preservação permanente do lado do rio. As casas são construídas na beira do rio. Só que com diferencial. A água, você vai lá, você toma a água que passa no fundo da casa. Entendeu? E nós não temos isso aqui.
porque os nossos rios são poluídos. E poluídos não só na questão Industrial, do esgoto da indústria, mas a questão doméstico. doméstica e a questão da sujeira da rua. Sim. A Do poluição comportamento difusa. humano, né? Exatamente, a poluição difusa, que é as garrafas PETs que são jogadas, ponta de cigarro, lixo, que não são coletados, que são carregados para dentro do rio, essa poluição difusa, ela é também um impacto enorme dentro dos mananciais nossos. Nós coletamos no mundo, no Brasil, 82 milhões de toneladas de lixo. Quanto que você acha que é reciclado disso? Acho que nem 5%. Exatamente, nós temos 4% sendo reciclado. É algo realmente inimaginável, né? Você está falando de uma história que tem alguns anos e você já vivia um problema, e esse problema ainda existe. Sim. Santana e Parnaíba só foi fazer reciclagem de lixo porque o Ministério Público solicitou ao município que fizesse um projeto. Porque até então o pessoal que catava o lixo, que é a cooperativa hoje, que faz a coleta do lixo reciclável dentro do município, fazia a coleta no lixão. E aí o Ministério Público interferiu e fez uma denúncia, né? O Ministério entrou e falou, não, o município vai ter que criar um programa de reciclagem. E também passou a ser como referência. Depois que veio toda essa estrutura pronta, né? Isso também se replicou para outros municípios. Hoje a gente tem outros municípios que têm o mesmo sistema de coleta, ou até melhores hoje do que Santana e Parnaíba. Mas dentro da coleta, eu participei muito de reuniões com eles. São gente maravilhosas. Eles faziam um concurso de fantasia com material recolhido do lixo. E dava ibope muito. É verdade. Muito ibope. Ali tem a feirinha que se vendia os materiais que eram possíveis de serem revendidos, com estátuas, com copos, com xícaras, com isso, com aquilo, que mantinha a parte de alimentação dos cooperados. E, além disso, ainda os banners feitos pelas empresas, que não são mais, acabam sendo inservíveis, viravam bolsas. Então, todo esse planejamento teve que haver, a cidade foi atrás, conseguiu fazer, e acredito que hoje esteja melhor ainda, né? E a gente tentou levar isso para Vinhedo, a última referência minha, que agora está se pensando em fazer a questão da reciclagem com essa estrutura de cooperativa. Olha, quando a gente ouve, eu nem preferi interromper, porque é tão gostoso poder ter esse momento de contar essa história, contar tudo isso que você fez, desse trabalho de arquitetura e da transformação que você provocou nessa cidade e em outras cidades, do quanto você trouxe. O que eu vejo hoje ainda é que o ser humano ainda, com tudo isso que você ofereceu, com todas as suas equipes, com todas as pessoas que passaram com você, tantas orientações, tanta questão foi educada e ainda pouca gente abraçou aquilo verdadeiramente para sempre. Ou começou ou parou. Quando você fala do uso do reciclável para obras de artes, para poder trazer sustento para as cooperativas, isso realmente acontece, evoluiu, mas se você pegar 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente, há 25 anos atrás, eu já tinha cooperativas, eu já tinha profissionais como esse vivendo do lixo. Quando eu chego hoje, 25 anos depois, eu vejo essas pessoas ainda na mesma situação. Passaram-se 25 anos. Se falou-se muito, Jaderson, muitas empresas viram resultados, trouxe para os seus programas sociais, deram visibilidade para as obras de artes feitas pelo lixo, para as bolsas feitas com materiais que não serviriam mais, mas tudo ali não evolui. A pessoa continua fazendo aquilo ainda numa proporção muito pequena, quando de 25 anos poderia ser muito maior. Você, como arquiteto, tem uma relação com o meio ambiente muito forte. Há possibilidade de você construir algo sem estar conectado ao meio ambiente? É impossível. É impossível, né? Não, imagine. Hoje, quando você vai pegar para construir, seja aqui em Jundiaí ou em outro local, você tem os índices urbanísticos que se você não souber
atender ele, você não constrói. Você não faz, tem autorização para fazer aquilo. Para fazer. Então, é a área permeável, respeitar a APP, respeitar a questão da insolação, enfim, uma série de coisas que você tem que atender, senão você não consegue. E isso está relacionado diretamente ao meio ambiente. Sem contar a corrupção que existe muito grande, porque muita gente utiliza áreas que não poderiam. Nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, e a área que está lá é uma área, né, que foi necessária para aquela população, mas uma área que saberia que aquele local não era o local para morar. Romulo, existe uma questão, que é uma questão muito pertinente, nós estamos falando nisso e está se pensando em fazer de novo em Jundiaí, a questão da regularização dos imóveis que são construídos fora das normas. Eu sempre fui contra. Fui contra por que fui contra? E sou contra. Porque se você tem uma legislação que você pede autorização em cima dessa legislação para construir, para reformar, ou para uma transformação de uso de comércio para serviço, é porque alguém pensou que naquele determinado local não se pode ter, por exemplo, um comércio de grande fluxo. Ou você não pode ter um hospital, você não pode ter uma empresa. Aquele local não comporta. Aquele local não comporta. Uma empresa com problemas de barulho ou de poluição, enfim. Então, alguém pensou nisso. Agora você vem e traz uma legislação que autoriza você, mesmo que seja uma autorização para que só o residencial, às vezes a pessoa construiu numa área que não poderia construir. Ela ampliou de uma forma, invadiu o recuso, invadiu a área de APP, enfim. Vamos fazer isso porque os pobres têm que ter. Então vamos acertar a legislação. A legislação está errada. Não é o cara que está construindo, então vamos acertar a legislação, vamos fazer um passo atrás e dizer, olha, os índices urbanísticos têm que ser mexidos. Então, os 60%, por exemplo, de autorização para construir em determinado local, não vale mais, passa a ser 80%. Então, vamos criar novas regras. Então, é isso que eu debato bastante, e vinha debatendo na prefeitura, e dizia o seguinte, se quer fazer regularização, então vamos fazer uma modificação na legislação, para que a gente possa avançar, porque ela influencia nas questões ambientais e na questão do meio ambiente, diretamente. Você não tem como fazer uma coisa e não fazer a outra. Então, responda a sua pergunta dessa forma. Precisa o meio ambiente ser preservado? Precisa, por questões imensas que a gente sabe aí do que está acontecendo. Sobrevivência humana. Sobrevivência humana, né? E qualidade de vida, né? Você tem alguns locais, alguns bairros que você constrói uma casa do lado da outra por necessidade de ocupação, porque o terreno, a área ainda é cara. A questão de habitação no Brasil, ela cai primeiro de tudo sobre a questão fundiária. A questão de construção, você vai em qualquer lugar, o pessoal constrói. Simples, sem reboco, sem isso, mas constrói. De uma forma formiguinha, vai construindo, vai trabalhando, o pessoal compra um pouco de bloco, faz uma casa. Se tiver orientação, melhor ainda, muitas das vezes não tem. Mas a questão é a propriedade, é a questão fundiária. Se a gente tiver a questão fundiária resolvida, nós vamos ter um grande problema de habitação resolvida no Brasil. Olha só, boa você ter falado sobre isso. Quando a gente entra em meio ambiente, né, quando a gente entra... Outro dia eu estava vendo ali a Confederação das Nações Unidas para a Mudança do Clima, né, as COPs, né, 27, 28, 29, 30 inclusive vai ser no Brasil, tal. E a gente vê lá com algumas relações, alguns compromissos que eles assumem justamente né, para melhorar políticas, que o grande, né, não é só o ser humano no seu erro comportamental. Temos ter políticas que possam ser interessantes e que possam validar coisas. Mas a gente vê tantas confederações, tantas conferências como essa acontecendo e pouca coisa sendo feita, né? Em prático, atingir o município, né? Não atinge, né? Não. Agora, por exemplo, agora há pouco São Paulo, e aqui também, vou entrar nessa seara porque vale a pena. Nós tivemos incêndios florestais agora, recentes, ali julho e agosto, que foram terríveis e ainda estão existindo. Nós tivemos a realidade com chuvas e tempestades que derrubaram, mataram pessoas. Isso é dentro dessa, agora, pouco tempo. Como que a gente consegue
que politicamente pode ser feito? Porque eu vejo muitas pessoas reclamando, ou só da distribuidora de energia, ou reclamando da secretaria, porque não podou, porque não tirou. Você vivia esses dilemas na sua época também, de problemas ligados ao clima? Sim. Não. Agora, recentemente, quando eu estive em Vinhedo, trabalhando lá, primeiro eu entrei em Vinhedo na questão do saneamento, que é uma parte, depois a gente pode conversar sobre o saneamento. Mas na questão do meio ambiente, nós tínhamos, e tem um problema ainda em Vinhedo, com a questão das árvores plantadas de forma errada dentro do município, né? Tanto da questão da qualidade da espécie, quanto do local que foi plantado. Sim. Entendeu? E é falta de manutenção, porque você tem que fazer a poda todo ano, na medida do possível, de todas as árvores do município, para atestar a qualidade dela, para ver se ela está, a questão fitoterápica dela está em ordem, se ela não tem problemas de fungo, Sim. disso, daquilo. Então, você tem que ter uma equipe para poder fazer isso. Dificilmente o município tem. É a Secretaria de Serviço Público que vai lá, você liga numa urgência, olha, precisa fazer uma poda porque está chegando no fio, está dando um curto-circuito. Caiu aqui dentro de cai casa. dentro, e aí você tem que pedir para a companhia de energia acompanhar, porque a Secretaria de Serviço não faz o serviço se não tiver a companhia de energia junto. E aonde não tem a companhia de energia, aí se faz a poda da forma como se acha que tem que fazer, quando na verdade, às vezes não precisa fazer a poda, ou precisa fazer uma poda mais drástica. Então, isso em todos os municípios, aqui em Jundiaí também, não tem técnicos especializados nisso. Em Santana de Parnaíba também não tinha, e em Vinhedo também não tinha. Estou falando de 2023, 2024, não estou falando lá atrás, não. Sim. Nós temos esse problema ainda, né? Porque nós talvez por conta de cultura até de plantio, né? Muitas das árvores plantadas nas ruas, nas vias de Jundiaí, estão plantadas em local errado. E será que agora, por exemplo, com tudo isso acontecendo, os novos plantios estão recebendo orientação ou não? Não, agora estão, né? Agora, já há um tempo para cá, vem recebendo orientação de não colocar, por exemplo, arborização embaixo da linha rede elétrica, da qualidade das plantas que tem que ser colocada. Nós temos um caso, vou só fazer um parênteses aqui, de uma planta que veio para abastecer o gado e que virou uma febre, e todo mundo queria colocar essa planta. Hoje ela dominou e ela é uma espécie dominadora. Onde você planta ela, não nasce mais nenhuma, só nasce da espécie dela. Entendeu? Então é um problema sério também por questões de projetos. E de entendimento, Da própria botânica, né? Ali, que tipo de planta é essa que eu estou trazendo? Então, eu desconheço, né? E aí acaba se plantando de forma errada, no local errado, né? Não existe, eu estou falando de uma espécie, mas pode ter que exista e deve existir outras, né? Então o município precisa ter uma equipe de planejamento que não interfira, que não tenha a contaminação do dia a dia da secretaria. Eu venho batendo isso há muito tempo já, que todo município deveria ter uma equipe de planejamento para poder planejar a cidade, estar pensando a cidade no dia a dia. Então, teria que ter lá um profissional na área de arquitetura e planejamento, teria que ter um engenheiro civil para ver as pontes, os viadutos, teria que ter uma pessoa do meio ambiente ligado a questões de plantio de árvore, seja um botânico, seja uma outra pessoa de outra área. Enfim, uma equipe multidisciplinar que estaria levando ideias e alimentando coisas para o município ser focada. Focada. Né? Ela não pode estar contaminada dentro de uma secretaria, porque senão ela fica dando parecer de corte de árvore, senão ela fica dando parecer de aprovação de projeto. Não é esse o objetivo. Interferir numa área que nem é dela, né? Só está liberando. Na verdade, deveria ter uma equipe de planejamento pensando na cidade e trazendo regras ou sugestões de planejamento para dentro do município. E dificilmente tem isso. São Paulo tentou fazer, fez um tempo, depois tiraram. Campinas parece que também passou isso. A única cidade que prosperou nessa foi Curitiba. Curitiba tem um instituto de pesquisa lá que faz esse trabalho.
uma unidade pensante dentro de uma secretaria, é um instituto que trabalha a favor do município, mas não dentro da secretaria. Ela tem identidade própria. Não é a primeira vez que talvez você tenha sugerido esse movimento dessa equipe multidisciplinar. Por que as pessoas não ouvem as experiências, os resultados? Porque, olha, você disse do aquecimento global que está aumentando e nós já sabemos disso. Então, você pode imaginar o que será nos próximos anos com chuvas, furacões e tudo mais? Isso por causa das árvores que foram plantadas lá 20, 30 anos atrás, que você acabou de dizer que muitas no lugar errado, muitas de espécies erradas. E aí, ninguém aprende com isso, Jaderson? Ninguém aprende com uma orientação como essa? Aprende Na tragédia, dor? na dor. Né? Aprende na dor, na tragédia. Porque quando acontece isso, você tem que correr atrás e socorrer o que já está lá debaixo d'água, já caiu, o poste caiu em cima, a árvore caiu em cima do poste e acabou tendo um curto-circuito, enfim. Há questões das queimadas. Por que existem as queimadas? Você acha que uma floresta ela tem poder de combustão automático? Não, porque alguém esteve lá e se não por algum motivo... E por algum motivo ou largou uma lata, ou um vidro, ou alguma coisa que aquilo provocou uma reação combustível. Ninguém entra... A mata por si só, eu não tenho ouvido falar que ela conseguiu sozinha inflamar, né? Né? Agora, a gente sabe, porque a gente viu, né, na televisão, pessoas jogando, incendiando de propósito, um efeito criminoso. Uhum. Nós vimos aquele pequeno agricultor que vai lá queimar o resíduo, o lixo também. Então, assim, o efeito do homem sobre os incêndios é muito real. Né? A participação dele é muito verdadeira. Toda vez que a gente busca saber o que aconteceu, sempre tem um homem na questão dela. Ou ele esteve lá, ou ele provocou de instantâneo. Né? Esses vídeos que apareceram são os vídeos que são as pessoas que realmente tinham interesse na área e aproveitaram o momento para poder dizer que foi o aquecimento que aconteceu. Mas não é, na verdade, é lá alguém que tocou fogo ou deixou alguma coisa que provocasse um incêndio. O que me deixa espantado ainda, Jaderson, é quando eu olho, mesmo dentro das conferências que olha, China com problema de racionamento de água, com problema de aquecimento, África, que recentemente teve inundações gigantescas, com mortes assim de milhares de pessoas. Então, assim, a situação da África ainda é muito calamitante, é grave, a gente não fica sabendo, né, mas é grave. O que a Covid também desencadeou dessa questão humanitária. Então, tudo isso tá um exemplo para a gente olhar, né? Os furacões que acabam destruindo tudo. Tudo isso está muito evidente, mas eu vejo você um profissional, sabe, requisitado, um profissional que tem história, mostrando o que é certo fazer. Você acha que o mundo, que as pessoas têm solução nesse aspecto? Você acredita nisso ainda? Porque você tem 67 anos. Eu acredito, eu não sei se eu vou ver. Eu gostaria até de ver um pouco dessas mudanças acontecerem, né? A gente acaba vendo também, né? Você colocou uma questão da água, né? Existe problema de água. O próprio saneamento básico do Brasil, né? Eu vou dizer uma coisa para você aqui que é chocante. Os índices pluviométricos nossos da região da Grande São Paulo e de São Paulo são menores do que do deserto. Você vai falar, pô, mas esse cara está falando besteira. Não, procura e você vai ver. Nós temos um índice pluviométrico, por questões de território, menores do que da Arábia. Olha, e o que nós vamos fazer? Nós somos abastecidos, a região da Grande São Paulo, tirando Jundiaí, que tem um manancial dela, do Jundiaí-Mirim, e as represas, por conta de alguém que pensou nisso nos anos 80, né? Porque nós recebemos esse benefício agora, alguém que teve uma ideia lá nos anos 80 de deixar uma área como represa, nossa, num manancial que nós temos. Mas e os outros municípios? Louveira, Valinhos, Vinhedo, Campinas, da onde vem essa água deles? Vinhedo se abastece do rio
Capivari, que nasce aqui em Jundiaí. Que tem lá aquela soma, Capivari, Jundiaí, tem 3 afluentes ali juntos, né? Só que é insuficiente para Vinhedo. Abastecer. Para abastecer. O que nós precisamos? Nós precisamos do sistema Cantareira. Campinas se utiliza do sistema Cantareira, Valinhos se utiliza do sistema Cantareira, somente Jundiaí se utiliza do sistema Cantareira, que é o Rio Atibaia, né, que traz água para a nossa região. Somente não está se abastecendo pelo sistema Cantareira Valinhos, aliás, Vinhedo e Louveira, que também está no plano de saneamento como áreas que deveriam ser utilizadas como uso do sistema Cantareira, mas na verdade não acontece. Eu deixei lá um projeto de lei para a gente poder trabalhar em cima disso aí. Estou conversando com o pessoal para que a gente possa ter isso em Vinhedo. Talvez a gente consiga com as represas que vão ser feitas em Pedreira e as 2 grandes represas que vão ser feitas, porque Campinas vai acabar coletando água dessas represas direto. Bom, para que tudo isso? Para dizer o seguinte: alguém tem que pensar no planejamento para poder ter essa qualidade de vida que nós queremos. Sem a qualidade de vida, sem a água, nós não vamos ter isso. A população de Vinhedo precisa ficar estagnada, porque hoje o sistema de abastecimento da cidade é insuficiente. Tem que ter rodízio de abastecimento no período de estiagem, junho, julho, agosto, às vezes vai até setembro, no período de estiagem, porque não tem água para abastecer o município. O município tem 80 quilômetros quadrados, mas tem 80 mil habitantes. Então, é insuficiente a água do manancial que o município tem para poder abastecer. Nós temos que correr atrás da água do manancial do Cantareira. Só que o Cantareira foi projetado para abastecer os municípios do interior do estado de São Paulo, e no fim São Paulo está se utilizando do sistema Cantareira, que na verdade não deveria pegar a água das represas que despejam em Santos. Então, todo esse planejamento tem que ser pensado, toda a questão ambiental tem que ser pensada e trabalhada. A gente não consegue isso de uma hora para outra. Quem conseguiu a outorga para pegar a água do Atibaia de Jundiaí, que joga no Jundiaí Mirim, e é sazonal essa coleta, fez isso, começou a fazer isso de forma clandestina. Lá em 1980, foram lá comprar a área do lado do Rio Atibaia, fizeram a represa para depois tentar ver como é que conseguiria a outorga dessa água aí. E foi com muito custo que conseguiram. É assim que nós temos que fazer? Ou temos que planejar antes para poder ter esse sistema abastecendo os municípios e deixar esses municípios do tamanho que ela possa ser autossuficiente? É muito interessante você falar sobre isso, porque nós estamos falando de uma realidade de um profissional que está à frente disso tudo hoje dentro das relações públicas e privadas. Hoje você é um profissional de uma geração e que você acabou de dizer, eu tenho que pensar nisso lá nos anos 80, nos anos 90, eu teria que ter pensado nisso. Será que tem algum jovem, né, com 28 anos de idade, que está aí como arquiteto urbanista ou que está dentro do planejamento de uma área pública pensando dessa forma? É difícil, hein? É difícil porque talvez a formação deles não deu essa oportunidade deles. Olha, tá bom, você vai construir, você vai fazer prédio, você vai fazer indústria, você vai fazer isso, mas aonde? O tamanho daquela cidade comporta isso? O planejamento, embora prevê, será que daqui a 10 anos, 15 anos vai ter rua suficiente para o volume de carro que nós estamos colocando em prática, quando na verdade a gente deveria ter um sistema de transporte único, eficiente? Eu dou exemplo sempre, eu falei assim, qual funcionário público não gostaria de ir trabalhar na prefeitura de Jundiaí com um sistema público de transporte eficiente, do que ter de largar um patrimônio dele de carro lá no estacionamento, 10 horas, 8 horas, 6 horas que seja, no sol, ocupando lugar, gastando dinheiro, tendo que pagar seguro, enfim, uma série de coisas. Se você tivesse um sistema de transporte eficiente que pudesse atender ao servidor, né? Nós não temos isso. Infelizmente, nós não temos um sistema de transporte público eficiente para poder atender a população, muito menos uma parte específica dela, que seriam os servidores
que estão numa região mais isolada da cidade, para atender o... Agora nem tanto mais isolada, né? Mas, de qualquer forma, todo o planejamento é necessário, tanto na área do meio ambiente, quanto na área de transporte público, na área de saúde, de saneamento. Nós precisamos de técnicos que entendam isso, e a escola precisa prepará-los para isso, né? Não é só aprender a fazer casa, aprender a fazer prédio, aprender a construir. Acho que ela deveria ser um pouco, muito mais do que somente isso, preparar o jovem para que, olha, você vai lá para trabalhar, se é de vinhedo, você vai trabalhar em vinhedo, tá bom. Quais são as eficiências de vinhedo? Então, traga aqui o seu projeto de escola, faça um levantamento do que vocês têm lá de dificuldade dentro do seu município. Comece a acender, né, no profissional que vai estar trabalhando ali, para ele saber, olha, você vai chegar lá no seu município, você vai enfrentar um problema seríssimo. Você já pensou como você vai resolver o problema de água lá? Mas ele quer o prédio dele, né, pronto, não importa como, né? Então eu quero meu prédio, minha casa, minha estrutura, minha indústria, que eu desenhei, pronta. Mas ali não pode, você não planejou para estar ali. Você acha que as campanhas políticas realmente recentes, a grande deficiência deles está na mobilidade urbana de não conseguir encontrar uma solução, né? Porque muita gente, nós estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta praticamente, cidades como Jundiaí totalmente já, né, sem condições de movimentação, você fica preso aqui no quilômetro 61, 62, numa rodovia que não é mais uma rodovia. Não, é uma avenida. É uma avenida com que uma pessoa que levava 2 minutos para chegar até esse estúdio, saindo ali de uma região, leva 20, 30 minutos agora, dependendo do horário que ela vem. Por que as pessoas ainda resistem a planejar? Porque você acha que é cultural mesmo? É só uma cultura, eu quero só aparecer? Eu acho que sim. Eu acho que a questão principal nossa é uma questão cultural. E a cultura, tanto dentro de casa quanto fora de casa, que é o colégio, que é a faculdade, ela não traz essa bagagem. Sim. Infelizmente. Algumas agora começaram a fazer, né? Mas deveria ter, por exemplo, no currículo escolar, a questão do meio ambiente. Claro. Até, porque o que acontece hoje, mas é legal, tem até uma preocupação, nós temos aí a sigla ESG, que se fala de meio ambiente, do aspecto social e de governança, que está na pauta das principais empresas. Tem gente pintando grama de verde para ganhar certificado de ESG. Então tem muito isso ainda. Mas se tivesse na escola, né, mais uma vez, é a escola que poderia dar noção de que para ter alguma coisa eu preciso planejar. E noção para aquele aluno. Eu lembro quando eu comecei a fazer o ensino médio nos anos 80, eu comecei por desenho arquitetônico. Eu não tinha nada a ver com desenho, nem segui isso porque eu sou de humanas. Mas se tivesse, de repente, aspectos... Quando fala de meio ambiente na escola, você sabe, né? É de preservação das árvores, nos fala da poluição atmosférica, mas sempre com uma forma muito romântica. E não falando das questões urbanas, olha, você, menino de 8 anos que está aqui, entenda que daqui quando você tiver 50, se isso aqui não mudar, você não vai ter onde morar, água para beber. Essas coisas não estão na pauta. Não, exatamente isso. Eu acho que se a gente levar... Só fazer um parênteses, na época que eu estava no colégio, a gente tinha aula de música. E muitos colegas... Eu não tenho nada de música, não sei nada de tocar. Meu irmão até tocava sanfona, acordeon. E eu nada, tentei fazer alguma coisa, mas não consegui nada. Mas a música, você começa a ter ouvido para a música. Você não precisa saber tocar, mas você pode saber ouvir. É a mesma coisa na questão ambiental. Se você tiver aula sobre o meio ambiente, você pode até não saber fazer algumas coisas dentro do meio ambiente, mas você vai ter noção de como reciclar, de como utilizar, de como preservar. Então, é importantíssimo que tenha dentro da grade escolar, seja no ensino básico ou fundamental, ou até no ensino superior, que a gente tenha essa noção do meio ambiente. Como tratar o meio ambiente, como viver dentro do meio ambiente sem degradar o meio ambiente. Porque o meio ambiente não é só árvore. Não é. Eu tinha feito uma colinha, só para você ter ideia dos principais problemas ambientais observados aqui no mundo.
não é só poluição atmosférica, é aquecimento global, é poluição hídrica e dos solos, desmatamento, queimadas, desertificação, perda de biodiversidade, extinção de espécies, degradação do solo e superpopulação, incêndios florestais, descarte irregular do lixo. Olha, é tudo isso, todos esses efeitos múltiplos estão no nosso colo há anos e assim, se fala muito, se tenta isso, mas eu vejo poucas pessoas realmente na prática ajudando para isso, porque essa semana, né, ontem, a mulher morreu puxada numa enxurrada em Campinas. Então, assim, quando que nós vamos... A tua vinda aqui hoje, com tudo que você mostrou, com a tua história, é tão importante, é tão necessária, que eu queria que as pessoas que estivessem acompanhando o nosso podcast entendessem e falassem, é muito mais do que uma questão política. Sim. A gente está na política para poder melhorar a questão humana, né? Embora não muitos tenham isso, né? Claro, a gente sabe, né? Temos o bom, temos o ruim, né? O bom tem o ruim, né? Mas eu acho que a grande maioria que entra para a questão política, ela está sempre querendo fazer alguma coisa de melhor, né? Tem umas relacionadas à questão de saúde, tem outras relacionadas à questão do bem-estar animal, que é outra coisa importante também. Sim. Né? Tem outras pelo meio ambiente, tem outras pelos mananciais. Então, são vários fatores e tem pessoas interessantíssimas dentro disso aí. A gente precisa aprender a escutá-las e colocar em prática algumas dessas ideias. Né? A ideia de que a gente precisa preservar o meio ambiente para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa ter água, para que a gente possa viver melhor sem grandes prejuízos, como acontece de novo em Vinhedo, cidade maravilhosa, né? É uma das melhores cidades para se viver no interior do estado de São Paulo, mas com um problema seríssimo de abastecimento de água. E que só vai resolver se a gente tiver autorização de pegar a água do Rio Atibaia, que é outra coisa dificílima de fazer e caríssima de fazer. E daí? Tinha um consórcio, né, de água, PCJ, chamado antigamente? Sim, tem ainda? Tem, é o consórcio PCJ. Eu acabei entrando no saneamento e depois fui fazer pós-graduação. Me formei agora. Estou recebendo diploma nesses dias aí, de pós-graduado na área de gestão de saneamento. O PCJ é um grande parceiro nosso, né, porque faz parte do Piracicaba, do Jundiaí e do Capivari. Então, nós estamos dentro desse contexto, e Vinhedo também. Então, eles são parceiros nossos. Né? O professor Chicão, que está lá dentro, maravilhoso, uma pessoa iluminada, né? Que está sempre defendendo as questões dos mananciais aqui na nossa região. Mas se não tiver projeto, não vai conseguir fazer nada. Não vai para frente. Uma cidade tão linda, tão rica, com um problema tão grave, né? Ali, né? Que está ligado à sustentabilidade das pessoas que vivem nela. Exatamente. Então, chega lá, vai construir sua casa, que as casas nos condomínios lá de Vinhedo são casas de 1.000 metros, 800 metros, mais a menorzinha, né? E muitas dessas pessoas acabam tendo uma dificuldade enorme depois de estar lá dentro desse condomínio com essa mansão para poder abastecer de água. Excelente. Saneamento, meio ambiente, né? Quanta coisa você abordou aqui conosco hoje nessa 1 horinha que nós falamos. Falamos por 1 hora. Já falamos 1 hora. Falamos 1 hora. Só que você, como eu tenho um acordo com a audiência de deixar um podcast, um episódio leve, e como a tua história é tão riquíssima, o que você disse aqui hoje, Jaderson, foi tão importante para as pessoas. Você contou um pouco da sua história, que é maravilhoso de saber que você foi uma pessoa fundamental ali dentro da estrutura arquitetônica e urbanista dessa cidade e de outras. Isso é um orgulho para nós termos você aqui. É um orgulho para os seus filhos, para a sua família, saber que você contribuiu e que você, dentro dessa realidade hoje, com 67 anos, ainda acabou de se pós-graduar e ainda olhando a relação do saneamento, a relação da sobrevivência, da qualidade de vida das pessoas. Isso para a gente não... Olha, eu tenho que trazer você aqui para falar de milhões de outros temas muito mais específicos. Hoje nós fizemos uma coxa de retalho. Claro, eu queria falar de tudo um pouco, mas você deu
é o básico, né? Olha, temos que ter um planejamento, e um planejamento antecipado, um olhar visionário daquilo que vai acontecer. Se não fizermos isso, Romulo, dificilmente a gente vai conseguir vencer de forma exemplar, né? Nós vamos ficar patinando, vamos ter os problemas que nós temos hoje, aquilo que você falou, né? Há 20 anos se falava de uma coisa, que daí? O que trouxe de resultado hoje? Uma reciclagem com 4% ainda, né? Não é verdade? Então, uma reciclagem que poderia estar muito melhor, porque hoje existem outros modelos de reciclagem, né? Você pode usar o lixo Sim. de forma a transformar em energia, que Sim. Isso energia eólica, biomassa, tem tantas outras. É o que vai seguir em frente. Agora, para você fazer isso e ter uma transição, você vai ter que brigar muito, porque existem interesses outros dentro dessa coleta de lixo, desse material que é reciclável, que tem um valor que agregado, tem um valor né? agregado, né? Não só o valor do material, como o valor do serviço. Isso é que nós vamos ter dificuldade daqui para frente. Olhando para essa câmera aqui, olhando o ser humano, tá? Porque é o que todo mundo ouviu você aqui hoje, o que você daria de dica para esse ser humano, para aquela dona de casa, para aquele cara empresário, sobre tudo que nós falamos aqui? Que mensagem você poderia, pensando na sua experiência de um planejador e de um homem visionário que sabe, né, o que é necessário fazer para corrigir determinadas questões ambientais, o que você poderia falar para essas pessoas? Eu diria o seguinte, Romulo, para todas as pessoas que vão nos ouvir aí, né, que nós estamos aqui de passagem, e é uma passagem muito rápida, né? E que nessa passagem que nós estamos vivenciando, que a gente traga resultados positivos e deixamos coisas positivas para novas gerações, né? Talvez aquilo que a gente está fazendo hoje, deixando como exemplo, por exemplo, a questão de captação de água ou da reciclagem, a gente não vai ver acontecer nos próximos 10, 20 anos, mas a gente pode pensar que a nossa geração, as novas gerações, os nossos netos ou bisnetos possam ter vidas e qualidades melhores que a nossa, com menor índices de poluição, com convivência com o meio ambiente de melhor qualidade, fazer um meio ambiente, nós fazermos parte do meio ambiente de tal forma que a gente não agrida o meio ambiente, a gente conviva de uma sinergia, de tal forma que a gente não precisa estar multando ninguém por conta de invasão de área, por conta de ocupação de área, por conta de desmatamento, por conta de fogo, por conta de obras irregulares que foram feitas e não deveriam ser feitas. Enfim, dá para fazer muita coisa. E não precisa pensar muito, não. Só precisa pensar o que é bom para mim, é bom para todo mundo. Não é só eu que vou ter o privilégio de ter uma moradia de boa qualidade. Todos nós necessitamos de ter coisas boas e vivermos momentos bons. É pouco tempo que a gente está aqui. Vamos fazer o melhor. Vamos dar do nosso melhor para a nossa cidade, para o nosso município, nosso estado e nosso Brasil. Eu preciso dizer mais alguma coisa para você que está me acompanhando? Esse homem incrível, que eu tive o prazer e a honra de conhecer um pouquinho da história dele aqui. A mensagem dele é clara. Você precisa do meio ambiente, então faça pelo meio ambiente aquilo que você faria por você. Um grande abraço, nos acompanhe nas redes. Jaderson Espina, muito, muito obrigado. Espero ter você novamente. Hoje foi uma aula aqui e com a sua experiência e com tudo que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. Obrigado por ter vindo de coração.